Utilizadas pela humanidade desde a pré-história, as plantas medicinais podem ser grandes aliadas do Sistema Único de Saúde como complemento aos tratamentos farmacológicos. No programa de hoje vamos entender como é feito o cultivo dessas plantas e como elas podem ser aplicadas no tratamento de várias doenças. Fique com a gente, porque o Com a Câmara na Cidade já começou. De acordo com alguns estudos, as plantas medicinais, ou plantas bioativas, como também são conhecidas, eram utilizadas pelos homens primitivos de modo instintivo. Já o uso elaborado de extratos vegetais para tratar problemas de saúde remonta para o ano de 2800 a.C., na China. Também há registros de uso pela civilização egípcia e povos do Oriente Médio. Nos dias atuais, o aperfeiçoamento da ciência permite que diversas plantas sejam associadas aos tratamentos alopáticos, que são os realizados com medicamentos farmacológicos, como antibióticos, antigripais e antialérgicos. Os medicamentos fitoterápicos, ou seja, aqueles provenientes das plantas bioativas, não substituem o receituário tradicional indicado pelo médico, mas complementam o tratamento. Há alguns anos foi criado em nível federal um programa que busca, entre outros pontos, estimular o uso de remédios naturais na Política Nacional de Assistência Farmacêutica. É o Farmácia Viva. O programa Farmácia Viva foi instituído em 2010 por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, mas só agora, em 2022, ele será implementado aqui na capital. O projeto de lei que institui o programa em Porto Alegre foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores em junho deste ano e prevê disponibilização gratuita por meio da Secretaria Municipal da Saúde de produtos fitoterápicos produzidos em laboratório, distribuição de medicamentos alternativos gratuitos mediante prescrição médica, acompanhamento do uso dos fitoterápicos e treinamento e oficinas para os profissionais da área da saúde. A implementação do programa está sendo realizada por uma parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde e a Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política. O processo iniciou mesmo antes da aprovação no Legislativo. É no Centro Agrícola Demonstrativo da Prefeitura de Porto Alegre que estão sendo cultivadas as plantas que serão utilizadas na primeira etapa de implementação do Farmácia Viva. Nossa equipe foi até lá e apresenta agora os detalhes da iniciativa. Farmácia Viva, então, é uma modalidade de farmácia em que a gente vai preparar medicamentos fitoterápicos. Mas essa farmácia ela envolve todo o processamento, desde o plantio, beneficiamento dessa planta, controle de qualidade, que é muito importante para garantir que ela tenha os efeitos que a gente deseja que ela tenha, manipulação e a dispensação. Os medicamentos produzidos pela nossa Farmácia Viva vão ser dispensados nas unidades de saúde do município que contam com a presença do profissional farmacêutico. O horto, onde estão sendo cultivadas as plantas medicinais, conta com cerca de 135 espécies e mais de 5.000 exemplares. Ali está sendo idealizada toda a estrutura que o Farmácia Viva necessita. O local já funciona há alguns anos e também desenvolve parcerias com o governo estadual e outras instituições. Aqui no Centro Agrícola, dentro do horto de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, a gente tem hoje em torno de 135 espécies com umas 5.000 plantas aqui, tá? Que são utilizadas para doações de projetos em escolas, em postos de saúde, né? E também esse horto está certificado organicamente, né, pela certificadora da Rama, que é uma certificadora da região metropolitana, que foi uma exigência de um projeto que a gente tem com a Secretaria de Saúde do Estado,
Tá? De plantas, o nosso horto é um horto referência aqui para a região metropolitana, que engloba 81 municípios, e também para os próximos hortos que vão ser montados pelo estado no interior. Eles vão vir se abastecer de mudas que nós produzimos, para que todas elas vão ser identificadas botanicamente, para que a gente tenha a garantia que a mesma planta que tu tem aqui, a mesma variedade, seja produzida em outro horto, Santa Maria, Pelotas, né? Por exemplo. E em função desse projeto do Estado, surgiu o projeto da Farmácia Viva com a Secretaria de Saúde, porque o município de Porto Alegre desenvolveu um interesse em formar uma farmácia viva. O ano passado houve um edital do Ministério da Saúde e a gente, conversando com os colegas da saúde, viu que tinha a possibilidade de serem produzidos aqui. Para dar início ao projeto, os técnicos selecionaram 5 variedades que apresentam mais facilidades de cultivo. São elas: camomila, malva, capim-cidró, erva baleeira e alecrim. A gente, na produção aqui, a gente também tem as estufas para produção de mudas, né? Tu pode produzir mudas de 2 maneiras, por semente ou por estaquia. Por estaquia, tu passa elas para uma bandeja, tá? E vai para uma estufa ali, onde é uma casa de vegetação, onde ela tem um controle de temperatura e de umidade. Ali depende, vai variar de espécie para espécie, mas pode variar ali de 15, 20 até uns 50 dias dentro da casa de vegetação. Depois elas são transferidas, transplantadas para esses saquinhos aí, né? E vem para o horto. No horto ela chega a 120, 150 dias. Aí ela já está enraizada, né? Bem estabilizada. Pode ir tanto para campo como para as doações. Desse estágio aqui elas vão para o campo. Vão aí para as áreas que nós temos no entorno aqui que estão preparadas para receber elas. Ali elas vão ser cultivadas. Tem 3 dessas 5 espécies que eu falei da farmácia, que é o capim-cidró, o alecrim e a erva baleeira, que elas são perenes. Elas vão ficar ali, né, e vão ser coletadas conforme a necessidade do laboratório. Eu acredito que agora, em torno de 6 meses, depois de estarem em campo, já podem começar a ser feita a colheita, né? A malva silvestre é uma planta mais de primavera, verão ali, então que aí ela vai a campo, né, e vai produzir nesse ciclo do verão ali, uns 6 meses. Aí vai ter que ser feito um replantio. A mesma coisa ocorre com a camomila, só que é uma planta de inverno. Vocês podem ver agora, já tem alguns exemplos ali que ela já está florescendo. Então ela já pode estar, ela já vai para campo agora. Tá, para ser utilizada depois na farmácia viva. Cada planta selecionada possuirá aplicações específicas e elas poderão ser ofertadas de diferentes formas, como em gel, tintura ou comprimido. Para iniciar o projeto, a gente trabalha com um número pequeno de plantas, né? Então a gente escolheu 5 plantas que virão a compor a nossa REMUME, que é a relação de medicamentos essenciais disponibilizados pelo município. Então a gente pensou em plantas que vão complementar a REMUME, que a gente ainda não tem medicamentos alopáticos, né, para essas enfermidades. Então nós escolhemos a erva baleeira, que é uma planta que tem propriedade anti-inflamatória para processos de dores musculares, por exemplo, para fazer massagem. Essa planta vai ser disponibilizada na forma de planta seca e também nós vamos preparar um gel de aplicação tópica dela. Depois nós temos o capim-cidró, que tem propriedades ansiolíticas, né? Então, aqueles casos que a pessoa é muito nervosa, em vez de entrar com um benzodiazepínico, a gente vai ter uma alternativa, né, mais segura e menos agressiva para o organismo também. Depois nós temos a camomila, que tem uma vasta gama de utilidades, então ela pode ser usada topicamente também para alergias, né? Para cavidade oral também e para sintomas também de gastrointestinais. A malva foi outra planta escolhida, também cavidade oral, dores de garganta, né, fazer gargurejos. O alecrim nós vamos disponibilizar também em planta seca e uma tintura para problemas gastrointestinais dispépticos, então venha complementar a nossa lista inicial, né? A gente vê aqui no CAD uma possibilidade muito grande de ampliar, né, essa gama de plantas, né? No Centro Agrícola também será construído um laboratório onde, após colhidos, os exemplares serão processados. Ainda não há um prazo específico para que o espaço fique pronto. O programa fará parcerias com instituições de pesquisa para a execução dessa fase.
Segundo a farmacêutica responsável pelo programa junto ao Ministério da Saúde, o Farmácia Viva também investirá em cursos para profissionais da área da saúde. Ela destaca que a maioria dos médicos não cursa nenhuma disciplina sobre fitoterápicos durante a formação e, por isso, a capacitação deles é essencial. Esse projeto de implementação da Farmácia Viva em Porto Alegre, ele está sendo financiado, foi um edital que nós ganhamos do Ministério da Saúde e ele conta com 6 eixos, né? E um deles é a capacitação dos profissionais que vão prescrever. Então, nessas capacitações a gente vai orientar bem os profissionais, né? Quanto à conciliação, as plantas, muita gente não sabe, mas elas têm interações medicamentosas bem graves, então a gente tem que deixar isso bem claro, né, com o que a gente pode associar elas ou não também, para que elas sejam usadas, né, de uma maneira mais segura. O vereador Leonel Hadi, autor do projeto que regulamentou o Farmácia Viva na capital, afirma que o programa vai atender uma demanda esperada há muito tempo. A questão das ervas, chás, fitoterápicos, era uma demanda também que a gente sempre defendeu por compreender que isso traz uma melhora na qualidade de vida para a nossa população e reduz, inclusive, né, os investimentos que a Prefeitura tem que fazer em relação ao SUS, na distribuição dos medicamentos alopáticos, antidepressivos, que podem ser substituídos por essas ervas medicinais cientificamente comprovadas, isso que é importante que se diga. Nessa esteira, né, dessa compreensão do autocultivo, das ervas medicinais, dos chás, é que veio essa necessidade, essa percepção de que nós precisávamos regulamentar algo que já tem em nível federal há mais de 10 anos e que, infelizmente, Porto Alegre ainda não tinha regulamentado. É algo que tem um excelente resultado em diversas cidades do Brasil e nós acreditamos que vai ser uma grande política pública para a nossa capital. O parlamentar acrescenta que a estrutura já existente vai contribuir para agilizar a efetivação do programa. Como nós já temos o CAD, né, nós temos o nosso horto, eu acredito que a efetivação ela possa ser extremamente rápida, porque as ferramentas já estão postas, o que necessita de um certo investimento, que não é muito alto, porque já existe toda uma rede montada em relação a isso. Eu acho que é uma questão mais de vontade política. Eu acredito que, no máximo, em meio ano, seja possível, sim, que a Prefeitura comece a colocar em prática. Eu, inclusive, vi já uma ação do prefeito Sebastião Melo, numa horta comunitária, em que ele já traz essa ideia do plantio de ervas medicinais. Quer dizer, no meu entendimento, a Farmácia Viva ela já começa, de fato, a ser implementada pela Prefeitura, né, de diversas formas, porque ela não é também só o plantio, distribuição, tem toda uma lógica de treinamento, de fazer uma educação para quais ervas podem ser utilizadas ou não, conscientizar a população, debater sobre as hortas comunitárias. Então, ela é multifacetada. Esse projeto ele é multifacetado e necessita de uma integração, né, com a Secretaria da Educação, da Saúde e diversas outras secretarias. Recentemente, o Centro Agrícola Demonstrativo deixou de ser gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e passou a ser comandado pela Secretaria de Governança Local. Os responsáveis pelas pastas de Governança Local e da Saúde destacam a sintonia entre as duas secretarias para conseguir levar aos usuários do sistema de saúde municipal o serviço quanto antes. O prefeito, então, numa visita lá no Extremo Sul, no Mais Comunidade, numa reunião que tivemos, ele começou então a projetar essa passagem dessas atribuições do desenvolvimento econômico para a governança. Isso então, como falei, se consolidou através de lei na Câmara e agora um decreto também do regimento interno estabelecendo essas atribuições exatamente para a Secretaria de Governança. E um dos projetos que, dentre tantos que o CAD aqui agora, a produção primária, sob responsabilidade da ESM Igual, vai tocar, é o projeto da Farmácia Viva, aí, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. Quando a gente acaba não só conhecendo o espaço, também ouvindo e entendendo esse projeto que nós vamos agora também detalhar com os nossos técnicos da Farmácia Viva, conhece aqui os nossos projetos daqui para frente, com a utilização dessa área e aproveitamento, inclusive com a possibilidade de uma reforma de algumas áreas que estão aqui para otimizar e avançar nesses projetos, para nós é fundamental. Então, que esse seja um projeto de muitos outros que virão entre parceria, governança e saúde, somos parceiros de todas as secretarias.
Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode conferir mais conteúdos produzidos pela TV Câmara nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.